Tida como santa popular, Severa Romana foi assassinada no dia 2 de julho de 1900, vítima de feminicídio em Belém do Pará. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer o mito e a realidade da santa que causou comoção popular no início do século XX. E para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. O assassinato de Severa Romana ocorreu no dia 2 de julho de 1900 em Belém, na própria casa em que ela morava, na rua João Balbi, número 81, no trecho entre a atual Avenida Alcina Carcela e a Travessa 14 de Março, em uma modesta barraca em uma época em que o bairro do Marizal era considerado uma região quase isolada. Severa Romana era uma pessoa comum. Aos 19 anos e grávida de cerca de 7 meses, Severa Romana estava casada há quase 2 anos. Trabalhava como lavadeira, além de ser responsável por servir refeições aos moradores da residência em que vivia com o seu marido, Pedro Cavalcante de Oliveira. Em uma relação típica da época, quando era comum, por motivos financeiros, pessoas se juntassem em alguns espaços mais baratos para sobreviver. O casal dividia o local da morada com outras pessoas, dentre elas o cabo Antônio Ferreira dos Santos, que viria a ser o assassino de Severa Romana. Segundo detalha o processo, em uma ocasião em que Antônio Ferreira dos Santos estava almoçando na casa, o cabo cometeu uma tentativa de abuso sexual contra Severa, e diante da resistência da mulher, que passava pelos últimos períodos da gestação, ele acabou matando-a com golpes de navalha. Uma das testemunhas ouvidas no processo, a parteira Joana Maria Gadelha, proprietária e também moradora da residência, se encontrava no quintal da casa no momento em que ouviu os gritos de Severa. Ao chegar na sala, porém, já encontrou a mulher caída no chão. Perguntou ao denunciado presente o que ele havia feito com a infeliz Severa. Ele, enfesado, respondeu a ela que se retirasse, porque senão faria o mesmo com ela. Assim, registra o documento a respeito do depoimento de Joana. Outra testemunha relatou que, ao chegar ao local do crime, após ouvir gritos, percebeu que o cabo Antônio Ferreira dos Santos corria em direção à Travessa 14 de Março, em fuga, perseguido por diversas pessoas. A indignação popular contra o assassino fica evidente ainda em outro trecho do processo, que registra um tumulto ocorrido já no dia do julgamento. Ao chegar no prédio levado pela polícia, o assassino de Severa Romana foi alvo de xingamentos por parte de um grande grupo de pessoas que se reuniam em frente ao local e bradavam "fora a fera fardada". Na tentativa de livrar o cabo da condenação, a defesa fez uso de uma prática que infelizmente ainda hoje é vista pela fala de criminosos que cometem crimes contra mulheres: difamar a moral da vítima na tentativa de culpá-las pela própria morte. Felizmente, o processo de julgamento do cabo Antônio Ferreira dos Santos culminou em outubro de 1902 na sua condenação a 30 anos de prisão pelo assassinato de Severa Romana. A comoção popular pela forma como a mulher foi morta foi tão grande que os jornais da época que acompanharam o caso relatam a realização de uma coleta para a construção da sepultura de Severa no cemitério Santa Isabel. Após a sua morte, Severa permaneceu no pensamento popular, e isso se deu por diversas razões já comentadas aqui. Talvez a maior delas seja porque ela foi exemplo de conduta para todas as mulheres da época, sem distinção de classe. Com o passar do tempo, foi atribuído a Severa o título de Santa Popular, porque, segundo os fiéis, os pedidos que faziam a Severa eram atendidos por ela. Portanto, a mesma passou a ser cultuada pela população, que acreditava que ela era uma fonte de milagres. A população costuma ir ao seu túmulo localizado no cemitério Santa Isabel, em Belém do Pará, para fazer suas preces até o dia de hoje. O túmulo de Severa foi construído a partir da comoção popular que se fez presente durante e depois de sua morte.